Bem-vindo de volta ao canal ID Biográfico. Hoje, vamos mergulhar na história das origens do povo palestino e no envolvimento com o grupo Hamas, uma organização política e militar que desempenha um papel central no conflito na Palestina. Essa história é complexa e multifacetada, abrangendo séculos de desenvolvimento e evolução. Vamos aprofundar um aspecto crítico do conflito na Palestina, focando na manipulação mental que o grupo Hamas exerce sobre o povo palestino, aproveitando o sofrimento e as dificuldades da população. As raízes históricas do povo palestino. A história do povo palestino é uma tapeçaria rica que se desenrola ao longo de milênios. Nas épocas antigas, a região que conhecemos hoje como Palestina testemunhou uma miríade de civilizações e culturas que deixaram suas marcas. Os cananeus, por exemplo, estabeleceram-se na Palestina há milhares de anos, criando sociedades complexas e prósperas. Ao longo dos séculos, a Palestina também viu a presença dos filisteus, uma antiga civilização do mar que habitou a costa. Os filisteus, conhecidos por sua avançada cultura material e tecnologia, interagiram com os povos locais, contribuindo para a diversidade cultural da região. Esse intercâmbio cultural moldou a identidade da Palestina de maneira única, com influências diversas que ecoam na história contemporânea. O período otomano e o mandato britânico. Durante o longo domínio do Império Otomano, que durou cerca de 4 séculos na região, a Palestina experimentou momentos de relativa estabilidade, mas também períodos de desafios. Sob o domínio otomano, as comunidades árabes, judaicas e cristãs coexistiram na Palestina, com cada uma mantendo suas tradições culturais e religiosas. A dinâmica começou a mudar com o colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. Com a conquista britânica da Palestina, o mandato britânico estabelecido pela Liga das Nações em 1920 trouxe uma nova era de transformação e tensão na região. Os britânicos foram encarregados de administrar a Palestina, e a Declaração Balfour de 1917 adicionou um elemento adicional de complexidade ao cenário. A imigração judaica para a Palestina cresceu consideravelmente durante o mandato britânico, à medida que judeus de todo o mundo chegavam em busca de refúgio e para estabelecer um Estado judeu. Esse aumento populacional gerou conflitos com a população árabe local, resultando em conflitos territoriais e políticos que, em última análise, contribuíram para a complexidade do conflito na região. O surgimento do Hamas e a luta pelo controle. O Hamas surgiu na década de 1980, em um contexto de crescentes tensões na região. Fundado como um desdobramento da Irmandade Muçulmana, o Hamas se estabeleceu como uma organização que buscava não apenas resistir à ocupação israelense, mas também promover uma agenda política e social. Seu nome, Hamas, é uma sigla em árabe que se traduz como Movimento de Resistência Islâmica, refletindo sua missão central. Ao longo das décadas, o Hamas e a Organização para a Libertação da Palestina competiram pelo controle e liderança no movimento palestino. Essa luta política e ideológica contribuiu para a fragmentação do movimento palestino e desempenhou um papel fundamental na política da região. E para entender o papel do Hamas na manipulação mental, é fundamental contextualizar o sofrimento do povo palestino. Décadas de conflito, bloqueios e incursões militares criaram uma realidade desafiadora na faixa de Gaza e na Cisjordânia, onde a população enfrenta carências e incertezas diárias. O Hamas utiliza a propaganda e o discurso político como ferramentas poderosas para influenciar a mentalidade do povo palestino. Mensagens que destacam a resistência e a luta contra a ocupação israelense são frequentemente transmitidas, criando uma narrativa de esperança e unidade. Além da retórica política, o Hamas estabeleceu redes de assistência social e investiu na infraestrutura local, fornecendo serviços que aliviam parte do sofrimento da população. Isso cria uma dependência e lealdade aos líderes do grupo.
O controle rígido sobre a liberdade de expressão, críticas e opositores dentro da faixa de Gaza gera um ambiente em que as vozes dissidentes são reprimidas, o que contribui para a narrativa dominante do Hamas. Impactos sociais e humanitários. A manipulação mental do Hamas não pode ser discutida sem considerar os impactos sociais e humanitários nas vidas do povo palestino. A região enfrentou desafios significativos, incluindo o bloqueio de Gaza e as operações militares em larga escala, que resultaram em perdas humanas, destruição de infraestruturas e carências crônicas. Essas condições desafiadoras têm levado a um sofrimento generalizado e a questões de saúde mental significativas entre a população. A manipulação mental do Hamas impacta a identidade palestina, moldando uma geração que cresceu sob seu controle. A identidade palestina se entrelaça com a luta e a resistência, mas também levanta questões sobre a capacidade de escolha e o futuro do povo palestino. À medida que concluímos nossa exploração das origens do povo palestino e do surgimento do grupo Hamas, é importante lembrar que essa é uma história de resiliência e determinação em meio a desafios complexos. A busca por uma solução pacífica continua, e a compreensão das origens e das dinâmicas desse conflito é um passo crucial na direção de um futuro mais harmonioso. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de conhecimento e reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal ID Biográfico para mais explorações históricas e culturais. Até a próxima!